Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto. No entanto, esta aula será diferente das demais. Nós iremos revisar o assunto relato de viagem, certo? E irei mostrar para vocês o exercício, certo? Exercício de fixação. Então, nesta aula, nós iremos revisar o assunto relato de viagem e pô-lo em prática, certo? Através do exercício. Bom, então vamos lá começar a falar sobre o relato de viagem. Bom, o que é um relato de viagem? Relato de viagem é um texto em que a pessoa, certo? Uma pessoa, ela irá compartilhar as suas experiências de viagem, certo? Com seus leitores. Então, você pode escrever, descrever sobre uma viagem que você fez, certo? Relatando tudo o que aconteceu, as pessoas que você conheceu, os lugares, as comidas que você experimentou, tudo o que você vivenciou na viagem, você vai relatar, certo? Então, esta é a proposta do relato de viagem, é o compartilhar, é o compartilhamento de experiências, certo? E além disso, o relato de viagem, ele também pode servir como uma fonte de informações. Por quê? Porque uma pessoa que, por exemplo, nunca foi a São Paulo, quer conhecer a cidade, certo? O estado, ela vai procurar, por exemplo, um relato de alguém que já foi até São Paulo e ver os pontos turísticos, os museus, com relação aos gastos, quanto mais ou menos, enfim, todos os detalhes para que a viagem seja ótima e produtiva, certo? Para que possa aproveitar de uma forma boa e econômica. Então, o relato de viagem ele também pode servir como uma fonte de informação para aquelas pessoas que querem viajar de acordo com o orçamento, certo? N fatores. Bom, além disso, o relato de viagem ele é sequencial. Por que sequencial? Porque nós temos que seguir a estrutura, certo? Primeiro, temos o desenvolvimento, que é quando começa o relato, certo? Começa o relato, você vai começar o relato falando sobre a cidade, quando chegou, como você foi, no caso, se foi de barco, trem, carro, certo? Em seguida, você vai desenvolver, vai ter a sequência, certo? O começo, o meio, ou seja, o desenvolvimento. Você vai relatando o que viu durante a viagem, para onde foi, o que aconteceu, com quem você falou, quem você conheceu, as suas impressões, certo? E ao final, temos o que? A finalização, o final da sua viagem, certo? E você também pode expor o que você sentiu, as suas sensações, certo? E é importante lembrar também que no relato de viagem tem um clímax. E como é que esse clímax ele aparece no relato de viagem? Bom, o clímax ele vai aparecer no relato de viagem da seguinte forma: no momento de maior tensão da história, do seu relato, certo? Do maior momento de aventura daquilo que aconteceu, certo? Ou seja, no momento em que você mais se sentiu feliz, mais ficou entusiasmado, extasiado. Então, esse é o momento de clímax da história, certo? Além disso, o relato de viagem deve ter uma linguagem subjetiva. Por que subjetiva? Porque é você contando para outras pessoas. Ou seja, é pessoal, é um relato que você vai fazer e outras pessoas lerão. Por isso deve ser subjetivo. Vai também utilizar o quê? A primeira pessoa, certo? Já que você vai relatar para outras pessoas, você deve usar a primeira pessoa.
certo? Ou seja, eu e nós, certo? Você vai utilizar a primeira pessoa, tanto o singular quanto o plural, certo? Além disso, os verbos eles estarão no passado. E por que eles estarão no passado? Porque é algo que já aconteceu, certo? Então, comumente, usa-se o quê? Verbos no passado, porque é algo que está sendo relatado de um acontecimento, certo? Algo que já passou. Além disso, nós podemos encontrar o relato de viagem em livros, revistas, jornais, sites e blogs, certo? Sobretudo, é interessante observar que em blogs e em sites nós temos uma variedade maior, certo? Muitas pessoas elas buscam compartilhar na internet a, tudo o que elas viveram, certo? A experiência delas em viagens no mundo afora, certo? Então vocês vão encontrar muitos relatos de viagem em sites e blogs. Além disso, no relato de viagem, você verá também e aplicará isso no seu relato de viagem as descrições físicas e psicológicas das pessoas, certo? Que você e que a pessoa que escreve conheceu, se deparou, enfim. Além das pessoas daquele local, certo? Então, a descrição física, que é o que? Refere-se ao corpo. A pessoa é alta, magra, baixa, enfim. Ela também vai servir como dados, como informações daquele local, daquelas pessoas, como elas são. E temos também a descrição que psicológica, que diz respeito ao quê? Ao comportamento, à personalidade, se as pessoas são gentis ou se elas são agressivas, se elas são ranzinzas. Então, tudo isso diz respeito à personalidade ou ao comportamento. E também é uma forma de o quê? De encontrar informações acerca daquele local e das pessoas, certo? É uma forma de se informar sobre aquilo. Então, o relato de viagem, além de haver o compartilhamento de experiências, também serve como uma fonte de informação para aqueles que querem visitar determinado local, certo? Bom, aqui nós temos o relato de viagem, certo? Este relato de viagem é o texto de apoio para vocês, para produzir a atividade, certo? Que nós veremos a seguir ao finalizar a leitura do relato de viagem. Então vamos lá começar a ler este relato, que é o texto de apoio. Relato de viagem. Turquia, uma viagem que mexe com todos os sentidos. Então nós vemos aqui que este relato ele tem o quê? Um título. Então é importante que o seu relato de viagem tenha um título também, certo? Por quê? Porque aquele que vai ler, ou seja, a professora, irá o quê? Ter uma prévia sobre o que você vai tratar, qual é o local que você foi, para onde você foi, certo? E percebam que a pessoa que escreve este relato, ela faz uma breve descrição, uma viagem que mexe com os sentidos, ou seja, é uma viagem que a deixou o quê? Extasiada, entusiasmada, certo? Então vamos lá ver como ela começa o seu relato. Viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. Olhem aqui como ela faz descrição física do local, certo? E a descrição psicológica das pessoas. São o quê? Pessoas afáveis, ou seja, pessoas que são gentis, que são hospitaleiras, certo? A cidade que hoje se chama Istambul já foi Constantinopla e antes Bizâncio. Fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano, foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada.
Então aqui a pessoa que faz o relato, a moça que faz o relato, ela começa o quê? Falando sobre como foi a impressão dela sobre a Turquia, certo? E contou um pouco da história do local, certo? Então, da mesma forma, vocês podem ir anotando esses pontos, certo? São formas de se começar. É uma forma de você começar o seu relato de viagem também, certo? Então, aqui ela fez o quê? Trouxe informação histórica sobre o local, certo? E olha só como ela vai continuar. Hoje, caminhar pelas ruas, palácios e mercados de Istambul é sentir todas as camadas de civilização que ali coexistem. Viver com as diferenças, mantra repetido à exaustão nos tempos atuais, é um dos princípios que guiou por séculos a formação da cultura istambuliota. Bom, então ela começa o quê? Ela começou falando sobre a impressão dela sobre o país e as pessoas, ou seja, uma breve descrição, e em seguida trouxe o quê? A descrição histórica, certo? Falou como era conhecido antes o local e no segundo parágrafo ela fala como é hoje, ou seja, a sensação que ela tem hoje, como se encontra hoje este local que é o quê? Istambul, que se chama hoje Istambul. Então, ela fala o quê? Sobre as ruas, sobre as pessoas, certo? Como elas se comportam. São pessoas o quê? Religiosas, certo? E ela continua. Cheguei a Istambul com neve e a paisagem da cidade fica ainda mais delicada, com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve. Na véspera da ida para Capadócia, nevou muito em Goreme, o que fez com que as montanhas e as formações únicas das chaminés de fadas estivessem cobertas de branco. Então aqui ela começou a fazer uma descrição física do local. Como estava o local, certo? Estava o que? Nevando. Então ela começou a fazer a descrição propriamente da viagem dela. O que ela viu, como estava, certo? Nas minhas referências ocidentais, as imagens me lembraram da história de João e Maria, dos doces da casinha da bruxa e sua cobertura de açúcar, um tempo fora do tempo. Grandes espaços, ótimos vinhos, casas trogloditas e um ambiente de misticismo nesse berço do cristianismo. Então aqui ela o quê? Faz uma comparação, certo? Com a história de João e Maria. Então, nós conseguimos o quê? Visualizar um pouco mais como é esse local, certo? E como é a imagem, como ela viu. Então, através dessa comparação com a história de João e Maria, ela tentou o quê? Fazer com que nós, leitores, pudéssemos o quê? Entender melhor como é aquele local. Em Efésios, as ruínas dessa cidade grega e posteriormente do Império Romano, construída por orientação do oráculo e protegida por Artemísia, deusa da fertilidade, voltamos ao passado e descobrimos um dos complexos arquitetônicos mais bem cuidados da antiguidade. A Biblioteca de Césius, o teatro romano preservado, os banhos, os mosaicos encantam o viajante que ama a história. Então aqui ela diz o quê? Que aquela pessoa que gosta o quê? De história, lugares que têm carga histórica, certo? Do contexto histórico, vão gostar de visitar a Turquia. Então aqui ela também faz o quê? De forma indireta, um convite, certo? E também ela indica aqueles que gostam o quê? De saber sobre história, a história do mundo, certo? Vão gostar de visitar a Turquia. E ela finaliza: minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário,
foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi uma iniciação no Oriente Médio. Ela já me chama para uma próxima viagem e novos destinos. A lamparina encontro num passeio pelas ruas de Istambul. Vai trazer meus próximos desejos. Então ela finaliza dessa maneira o quê? Falando como o que a levou a visitar a Turquia, certo? E novamente ela faz uma descrição breve do local, certo? Mas de uma forma muito precisa e sentimental também, certo? De uma forma emocionante. Temos aqui a assinatura da moça que fez o relato, certo? E neste link é possível que vocês possam visitar, certo? Este relato, que é o texto de apoio de vocês. Bom, então nós agora lemos o texto, certo? O relato de viagem. Nós fizemos a recapitulação do assunto e agora é a hora de nós aplicarmos o que nós aprendemos no exercício, que diz-nos assim. Primeira questão. Com base nos estudos e na leitura do relato de viagem, escreva um texto relatando sobre sua melhor viagem. Então, a proposta deste exercício é que, a partir do que você estudou, ou seja, da estrutura, dos elementos do relato de viagem, o que é um relato de viagem, e também a partir da leitura de um relato de viagem, certo? Para que vocês pudessem conseguir visualizar melhor, que você crie o seu próprio relato de uma viagem memorável, que para você foi memorável, certo? Bom, então é isto e até a próxima aula.